pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani e junto com Carlos Lopes, a gente vai bater um papo essa semana sobre renúncias fiscais. Bom, esse é o novo termo da moda. Depois do arcabouço fiscal, agora a gente está discutindo renúncias fiscais. E por que isso? Porque o ministro da Fazenda sugeriu que é necessário o país abrir a caixa preta das renúncias fiscais. Essa é uma política absolutamente bem-vinda e correta. Depois de muitos anos concedendo estímulos e renúncias fiscais, é preciso reavaliar as políticas públicas e saber se todas essas renúncias trazem retorno social e econômico ao país. O problema é que esse debate acontece num contexto mais amplo. O governo também anunciou recentemente suas regras fiscais e ali a gente aprendeu que a ideia é fazer com que a despesa pública cresça em termos reais todo ano, dentro de um intervalo de pelo menos 0,6% ao ano ou até 2,5%. Bom, se há uma tendência bem clara e definida de aumento real nas despesas do governo, a regra fiscal também sinaliza que o governo, em parte, vai cobrir esse aumento de despesas com a arrecadação gerada pelo PIB. Só que os nossos cálculos mostram que a arrecadação normal gerada pelo crescimento econômico não é suficiente para fazer o governo cumprir as metas para resultado primário a que ele se propôs até 2026, e muito menos para estabilizar a dívida pública. Para acelerar esse processo, ele precisa arrumar arrecadação. E o próprio governo tem dito que um jeito que eles não vão usar para arrumar essa arrecadação é aumentar a carga tributária, dado que a carga já é bastante pesada no Brasil. Portanto, se o PIB não é suficiente para arrumar recursos para alcançar as metas de primário e estabilizar a dívida, e muito menos haverá espaço político para aumento de carga tributária, o que sobra é o governo reavaliar todas as renúncias fiscais que foram concedidas nos últimos anos. Como eu falei, essa é uma medida correta, porém existe uma dúvida entre nós economistas para saber se esses recursos serão suficientes para compensar uma parte desse aumento de despesas e, portanto, se esses recursos de renúncias poderão fazer com que o governo alcance as metas de resultado primário. Essa é uma grande dúvida e não vai ser uma batalha fácil. Mas quem vai explicar isso para a gente é o Carlos. E quando a gente trata do tema renúncias fiscais, não dá nem para a gente dizer que é uma caixa preta, afinal elas estão bem discriminadas ali no site do Tesouro. Mas é um montante muito significativo. A gente tem hoje de renúncia cerca de 450 bilhões de reais de impostos, né, que a gente poderia estar arrecadando e não está, em função de dar isenção, benefício para setores específicos ou para pessoas físicas, por exemplo, no caso de imposto de renda, e isso acaba não se convertendo em arrecadação. E a gente então chama de renúncia tributária esse montante que chega aí a 450 bilhões. E quando a gente olha para as principais contas, para tentar mapear um pouco de onde o governo poderia eventualmente reduzir essa renúncia tributária, a gente vê grandes projetos como o Simples Nacional, que consome quase 90 bi, a Zona Franca de Manaus, que é mais de 50 bilhões, 55 bilhões só para incentivos para o desenvolvimento da Zona Franca, ainda que a Zona Franca não tenha se desenvolvido ao longo de todo o programa como era esperado, né, esse incentivo ele continua. E um incentivo bem razoável, né, de 55 bilhões é um montante bastante expressivo. Também tem incentivos para o agronegócio e para a indústria, cerca de 54 bilhões. As isenções e deduções do imposto de renda somam quase 80 bilhões. Entidades sem fins lucrativos, 35 bilhões. Enfim, são todas essas contas, né, Simples Nacional, Zona Franca, agronegócio e indústria, imposto de renda, entidades sem fins lucrativos, todas elas pontos muito difíceis do governo atacar, né? A gente já viu nos últimos anos que politicamente mudanças nesses pontos foram praticamente inviáveis e o governo não tem dado sinalização nenhuma que pretende atuar em algum desses temas. E quando a gente vai para o restante das renúncias tributárias, que somam ali mais de 150 bilhões, né, em renúncias, elas são divididas ali em grande parte em muitos programas com algum fundo social ou algo relacionado a esse tema, que também é difícil que o governo encontre muito espaço para achar receitas vindas daí. E como o Padô comentou, a gente vai ter uma dificuldade enorme de cumprir as metas de primário, dado que a despesa continua crescendo e vamos precisar arrumar
novas receitas. Não parece ser da renúncia tributária a grande bala de prata ou a grande fonte desses recursos que vai salvar aí o cumprimento do arcabouço fiscal. Certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Um abraço, até semana que vem.